sou a Vera Faria Leal e estou aqui a falar hoje em plena lua nova de Gêmeos. Estou aqui a falar-vos exatamente sobre esta lunação. E sejam muito bem-vindos a este tempo de colocarmos novas sementes. Portanto, bem-vindos a quem está a chegar. Um grande beijinho. Uma ótima lua nova de Gêmeos. Então, vamos começar. Alguns de vocês sabem que a lua nova e hoje é um dia muito interessante também, porque 22 de 2020, não é? Para os numerólogos, esta dupla energia do 4, que é um número de ordem, de estrutura. Então, primeiro que tudo, eu gosto de invocar as bênçãos do deus Hermes, neste caso Hermes, Mercúrio, o deus greco-romano da comunicação, o grande regente desta lua do signo de Gêmeos. Então, vamos dar-lhe as boas-vindas e vamos invocá-lo para que aclare a nossa mente, nos ajude na intermediação entre os mundos, o mundo do hemisfério esquerdo, o racional, o objetivo e o direito, intuitivo, imaginal, entre a mente e o coração, entre o mundo interno e o mundo externo, entre o individual e o coletivo. Recebidas estas bênçãos e aberta este espaço, vamos então começar. E naturalmente que esta é uma lunação em signos mutáveis, portanto, aqueles de nós que têm planetas nos primeiros graus, sobretudo dos signos mutáveis, Gêmeos, Sagitário, Peixes e Virgem, vão ser particularmente afetados, portanto, por esta lunação. Lua nova, início, a mãe e o pai, o sol e a lua unem-se numa união de amor para gerar uma semente que dentro de 6 meses, quando este eixo der a volta em Sagitário, veremos frutificada. A astrologia também, a ciência dos ciclos, portanto é muito interessante escrever nos nossos diários e fazer um diário astrológico, aquilo que eu chamo de diário da alma para as minhas alunas da Escola Internacional do Feminino Consciente e Sagrado, para nós podermos refletir a vida e podermos ir construindo os nossos objetivos e a nossa vida conscientemente. E este é um tempo, acreditem, de profunda oportunidade para essa construção, para essa organização. Então, estamos a dar as boas-vindas também a um ciclo muito importante que vai durar 18 meses, que é dos nodos, que é o ciclo dos nodos lunares Gêmeos-Sagitário, que enfatizam de facto todos os nossos processos a utilização da inteligência e a nossa capacidade de adaptação à mudança. A mudança, queridas e queridos, é agora. Urano em Touro. Portanto, nós nesta lunação vamos procurar perceber, aprofundar e descobrir aprofundando, porque descobrir muitas vezes também aspectos dos quais não tínhamos total consciência. Portanto, aproveitem, escrevam aí nos vossos cadernos, registem o que é que me tem impedido o que é que me limita e condiciona para a mudança. Saturno está retrógrado, agora em Aquário e depois ainda em Capricórnio, portanto, por um lado, também vai ajudar nesta profunda retrospeção e reflexão e reestruturação, que nos vai dar muitos insights e muitas revelações para esta questão. Portanto, os nodos lunares, eles orientam a evolução do coletivo. O nó do norte é por onde se come a experiência, a cabeça do dragão. O nó do sul é a cauda, por onde se lançam as sementes e os detritos, claro, aquilo que já foi objeto de integração e de assimilação e de digestão no passado. Ora, Sagitário são as ideologias, não é? Gêmeos é o cotidiano, portanto, de um lado, muitas vezes está o signo da verdade, do outro lado são as opiniões. De que lado é que está a verdade? Qual é a opinião que é verdade? Eu acredito que cada um de nós é uma expressão de uma verdade divina, filtrada através da síntese do seu processo de individuação. Portanto, cada um de nós tem em si todas as chaves, tem em si essas sementes
para cumprir o seu destino e é em si mesmo o seu próprio caminho de completude. Agora, nesta altura, vamos ter que transformar ideologias e de ser flexíveis. Os signos, há muita energia em mutáveis, não é? Saiu de terra e agora temos muita energia em ar, em signos mutáveis, comunicação, começa-se a respirar outra vez. Em alguns países um bocadinho com mais máscara, menos máscara. Bom, já lá vamos. A última vez que aconteceu este eixo foi por volta de 2001, há cerca de 18 anos. Portanto, eles dão uma volta, completam a roda em 18 anos, quando se deu o ataque precisamente às Torres Gêmeas em Nova Iorque. Agora também se dá a entrada, portanto, nesta entrada destes nodos e deste eixo, Nodo Sul em Sagitário, as ideologias que em 2001 e na altura das Torres Gêmeas, do ataque às Torres Gêmeas, eram ideologias de um determinado radicalismo. Agora também, nesta entrada, estamos depois de uma espécie de um cataclisma global, digamos assim, que todos sabem, em pleno 2020, o que é que tem acontecido. As ideologias, atenção agora, podem também mudar as narrativas dos Estados para proveito próprio, podem vir fraturas entre grupos ideológicos em colaboração com o trabalho que Plutão está a continuar a fazer de derrocada em Capricórnio, e portanto vamos ver o que acontece, mas Saturno em Aquário pede, Aquário sendo o grupo todo, o povo, a humanidade, pedem transparência a essas nações, a esses governos, a todas essas pessoas e a grupos que estão no poder. Os nodos ficam neste eixo cerca de 18 meses a partir de agora. Portanto, agora e nesta fase, porque reparem, são nodos, o nodo norte está em Gêmeos e estamos na lunação de Gêmeos. Portanto, há aqui esta sincronicidade e este momento de oportunidade. Trabalhar nos nossos projetos de vida. Nada voltará a ser igual, porque não tem que ser. Porque não tem que ser. Os retrógrados pedem agora reajustes, reflexão, reorganização, porque de facto há muitos planetas retrógrados agora e portanto esse é o tempo. Então, no mundo, de facto, eu costumo dizer que o universo aproveita sempre tudo, sejam as corrupções denunciadas, sejam os vírus fabricados ou não por mão humana, sejam as conspirações mais ou menos acertadas, porque eu costumo dizer que, de facto, a realidade é pior que a ficção, é mais imaginativa muitas vezes, para aqueles que tendem a não acreditar, até porque, quanto mais não seja, como eu costumo dizer, na ficção nós podemos apagar, desligar o filme, pausar a televisão ou fechar o livro. Na realidade, não. Portanto, eu dizia, tudo no universo é aproveitado para a necessária mudança dos tempos. Seja como for, tudo é aproveitado para esta transformação civilizacional. Existam ou não existam agendas, que agora aqui não é o propósito, mas agendas de estados ocultos, que com certeza que, do ponto de vista, existem, com esta energia plutónica em Capricórnio, com Saturno em Capricórnio em conjunção, enfim. Então, voltando aqui aos nodos norte, ao nodo norte em Gêmeos, portanto, a revolução no ensino, como estamos a ver. Sagitário rege as universidades, e as universidades vieram para Gêmeos, vieram para casa. Então, eu voltei à faculdade porque eu estou aqui a ouvir no computador da minha filha, aqui em casa, eu ouço as aulas. E tem sido delicioso, eu que adoro. É delicioso voltar à universidade. Portanto, nas comunicações, nas avaliações, Gêmeos é comprar local, viagens mais pequenas, Sagitário é o mundo, portanto, esta questão aqui de vir do mundo, das viagens, dos transportes maiores, mais globais. Gêmeos é licenciado-nos para aprender sozinhos, por nós mesmos, sermos autodidatas e fazer cursos online. Há muitos e há muita qualidade. Portanto, crise e mudança de crenças, de paradigmas, em que acreditar, no que pensar, o que é certo, o que é errado.
uma coisa é certa, novos protocolos, novas macroestruturas no nosso mundo, no novo mundo, é o que vai surgir. E nós, individualmente, temos que fazer cada um a nossa parte, obviamente. Já agora, por falar em crenças, um apontamento sobre um princípio que é um princípio. O ser humano tem duas necessidades muito grandes, que é a necessidade que muitas vezes estão em conflito uma com a outra, a necessidade de pertença e a necessidade de individuação, no sentido de se tornar indivíduo por si mesmo, naturalmente, e de se conhecer a sua individualidade e de se autonomizar. Ora bem, o que é que acontece aqui é que nós, o sentido de pertença a um clã, a uma família, quando essa família tem determinadas regras, e as nossas famílias têm regras pelas quais se regem, conscientes e ou inconscientes, e portanto, nós por fidelidade, por amor e para pertencer ao grupo, nós temos que agir de acordo com as regras. Mesmo, seja para o bem ou para o mal. Portanto, mesmo para sabotarmos o nosso sucesso, a nossa felicidade, a nossa evolução, seja por aspectos positivos. Se uma família tem uma mentalidade de vítima e nós temos que ser vítimas para pertencer a ela, querer sair dessa mentalidade é perder o sentido de pertença ou, pelo menos, prejudicá-lo e pô-lo em risco. Agora, meus queridos e minhas queridas, com esta Vênus com este eixo nodal, nós temos que pôr em causa as crenças obsoletas e todas estas fidelidades antigas e gastas que não nos permitem crescer e aceitar pagar o preço. A família não é um clube, seja ele qual for, onde nós temos que pagar cotas, mostrando através dessa cobrança a nossa fidelidade a valores que não são os valores que servem o nosso bem maior. A vida foi-nos dada em liberdade e em liberdade temos que a aceitar para a viver e assumir o nosso destino. E digo-vos uma coisa, quando nós fazemos isso, e quando aceitamos pagar esse preço para libertar-nos do nosso destino, mesmo que os nossos pais, mesmo que o nosso clã não aceitem ou não compreendam muitas vezes que esse é um gesto que liberta todo o sistema, acaba por libertá-los também a eles, porque muitas vezes, consciente e ou inconscientemente, eles também carregam fardos connosco, não é? Portanto, no fundo, por tudo aquilo também que nós, que a criança interior que em nós habita, pede, cobra, continua a exigir num corpo de adulto, ainda continuamos em modo de criança. Portanto, crescer, trabalhar as nossas feridas, os nossos vícios, as nossas carências, é também libertar os fardos que de muitas formas também colocamos aos nossos pais. Portanto, isto é um tempo que eu acho que é muito importante de cura. Um momento também muito grande de cura. Vênus, a deusa do amor, Vênus Afrodita, a deusa do amor, está em Gêmeos retrógrada. Acontece uma vez de 2 em 2 anos, estar mais tempo retrógrada, mais tempo para pensarmos sobre e para termos esta reflexão sobre os sentimentos, a forma de amar e sermos amados, como é que nós nos deixamos amar, como é que nós amamos, o que é que tem que mudar, este sentido de discriminação, porque ela está em Gêmeos, o que é que realmente eu gosto, o que é que eu prefiro, o que é que eu amo, qual é o meu valor, o que é que tem valor na vida para mim. Isso preciso, ao nível das relações, mudá-las, mudar hábitos e valores, força, agora é o momento. E, de facto, isto vai acontecer e vai manifestar, sobretudo, na área onde nós temos esta Vênus. Olhando aqui para o mapa, a Vênus está a 20 graus de Gêmeos. Beijinhos, beijinhos a todos os que me estão a ver, sejam muito bem-vindos. Então, continuando. Vênus em Gêmeos retrógrada. Portanto, esta circunstância de reflexão, eu estava a dizer que se for, por exemplo, uma Vênus numa casa 1, nós temos esta dimensão de aperfeiçoamento e de valorização da nossa imagem, da forma como nos apresentamos, da forma como falamos, como vestimos, como comunicamos, como expressamos e irradiamos essa dimensão mais visível da nossa personalidade, por exemplo. E, portanto, é toda uma valorização nesta área. Na área 2, a valorização dos nossos recursos, de forma a potenciarmos a rentabilização de tudo o que são, de facto, esses recursos, know-how, conhecimento, sabedoria, enfim.
energia, a saúde, tudo. Na 3 será a área das, enfim, das comunicações, a área da relação com os irmãos, que é também tão geminiana, não é? E com os vizinhos e com o meio ambiente imediato, enfim, há aqui uma valoração, porque o Gêmeos diz que, a cabeça do dragão em Gêmeos diz-nos que neste momento o máximo não está longe, não está em Sagitário, o máximo está aqui agora e pode estar neste café, não é? Que ainda vamos de máscara e que não dá muito jeito, mas no café ao lado, mas pode estar naquele passeio que nós não dávamos e como sabe bem, maravilhosamente voltar, como soube bem voltar ao bosque e voltar ao mar e voltar à beira-rio e desfrutar desta liberdade. Eu que sou aquariana, preciso desta liberdade de estar que bem que me soube, que valor novo, que sabor mais temperado e maravilhoso teve depois desta quarentena. Com certeza que está a ser assim com todos. Portanto, uma reavaliação daquilo que realmente é importante e já agora tudo isto vai fazer com que nós mudemos a nossa agenda fique mais vitaminada, como eu gosto de dizer, e menos anémica, não é? Nós temos que ter agendas vitaminadas, repletas de sais minerais e com muitas especiarias. Eu gosto de canela e não dispenso a moringa, o anti-inflamatório e a pimenta. Eu já disse canela também e a curcuma, claro, não dispenso todos os dias. Com um bocadinho de mel, com sumo de limão, adoro. E, portanto, eu coloco tudo isto na agenda porque é isto que me nutre a alma, não é? Portanto, estes passeios junto ao mar nutrem a alma, são completamente indispensáveis. Portanto, esta Vênus está-nos aqui a pedir essa reformulação. Ame-se muito mais para ser ainda muito mais amada, porque esta é a chave. Ame-se muito para ser muito mais amado e amada. Não há outra chave. E Vênus é o amor também. De muitas formas, o amor que tem muitos nomes e muitas expressões. Já agora, fiz recentemente um primeiro retiro online, imaginem, foi uma maratona, temos imensas horas de informação, foi profundamente transformador e o tema foi precisamente Afrodite Vênus, abre-se o véu, chegou mulher, saiu deusa, foi extraordinário e agora dia 20 de junho, anuncio agora aqui em primeira mão, vamos ter um retiro presencial, porque já poderemos estar juntos, juntas. Portanto, em breve anunciarei e o tema será a sereia. Portanto, será o solstício, em pleno solstício de verão. O tema, a sereia tem muito a ver com peixes virgem, portanto, com este eixo do serviço, mas este eixo que é onde os peixes representam a metade do inconsciente e a virgem representa a metade humana. Portanto, é muito fascinante, muito fascinante. Portanto, agora... Vênus retrógrada. Pode ser que venham amores do passado. Pode ser que consigamos ver, por exemplo, o lado mágico, belo, fascinante de um amor do passado que na altura não podemos ver. O lado transcendente. E quiçá aconteça qualquer coisa nova. Também a outra face de Neptuno, tudo tem as duas faces. Pode fazer-nos embarcar numa viagem de fantasia e ilusão, porque a Vênus está em quadratura a Neptuno. Portanto, enfim, esta alunação tem um forte potencial para dar uma maneira para compreensão, para entendimento, para uma nova consciência. E fantástica para a imaginação criativa, mas com os pés na terra, embora ela tenha muito pouca terra. Diria eu, com algum pé na terra. Vênus conjunta a Mercúrio, falar de amor, falar com gentileza, escutar com o coração, receber o que não foi dito por palavras, porque gostamos daquilo que gostamos, esse entendimento, uma atitude mais aberta a comunicar, a colaborar, à palavra, a tocar-se e a tocarmos uns aos outros com a palavra. Precisamos também de um pouco desta magia e desta compaixão, não é? Nestes tempos, com o trígono da alunação a Júpiter, Saturno e ainda a Plutão, contamos com lucidez, com clareza, com discernimento, com capacidade de transformar eventuais ilusões a nosso benefício, para nosso crescimento. Portanto, construir com consistência para colher novos frutos. Vênus, ser também proativos na comunicação, que pode dar, trazer alguns laivos do inconsciente, com a quadratura desta lua nova a Marte em Peixes, a deixar extravasar alguma irracionalidade, quiçá,
e conteúdos do inconsciente. Para algumas pessoas poderá ser excelente, aquelas pessoas mais contidas, quando dizem eu não aguento mais, tenho que dizer isto, ou então temos um lapso de língua que vai fazer toda a diferença, mas sobretudo, cuidado, aqui eu sugiro cuidado com o fardo dos medos do inconsciente coletivo, que é a sombra pisciana, está bem? O medo é um péssimo conselheiro. E eu penso que nós tivemos muita lavagem cerebral que nos estimulou um medo que eu considero irracional. Porque há uma dimensão de medo, obviamente, lúcida, e depois há outras que já não são. Portanto, por outro lado, ainda esta quadratura da alunação a Marte pode dar rebelião, tensão, não aceitação das regras, num movimento importante que eu acredito aumentar quando Marte entrar em Carneiro, em quadratura à bomba atómica Plutão, Saturno, Júpiter em Capricórnio. Marte em Peixes vai fazer conjunção a Neptuno de 7 a 13 de junho, e é interessante que quando a OMS declarou, enfim, este estado de pandemia, assumiu a pandemia, foi quando Marte em Sagitário estava em quadratura com Neptuno em Peixes. Portanto, há aqui uma similaritude. Vamos ver nesta semana de 7 a 13 de junho, o Sol vai estar também em Gêmeos, também em quadratura a Neptuno e Marte. É possível que o Covid possa ter novidades, vamos ver. O ciclo de Saturno e Urano, que estão em quadratura, ciclos de reconstrução do sistema económico-financeiro. O nascimento do nosso euro aconteceu na passada quadratura de Urano em Aquário e Saturno em Touro. Agora eles estão nos signos intercambiados, não é? Vamos ver se a União Europeia consegue sobreviver. Se o conseguir, com certeza eu penso que será porque conseguiu dar a volta àquilo que precisa de ser transformado e conseguiu ligar-se ao propósito fundamental desta união. Caso contrário, bom, se cair é porque terá que cair. Plasticidade mental, Gêmeos, para mudar de ideias, reformular conceitos, ressignificar histórias. E por falar em histórias, daqui a pouco vejamos já a seguir noutro direto maravilhoso com o meu querido amigo e professor, psicólogo clínico, criador, autor, pioneiro de desenvolvimento transpessoal em Portugal, um excelente tarólogo e um homem de grande sabedoria, João Coutinelli Caldeira. Vamos falar de histórias com ecologia, histórias para a alma, e que vai ser muito fascinante. Podem assistir a partir da minha página do Facebook também. Portanto, novas histórias, uma nova ressignificação da história, da nossa história individual, para esta criação de novos paradigmas que eu chamo paradigmas, porque grandes cachos de paradigmas criam um eradigma, os paradigmas de uma nova era, que é o que está aqui a acontecer. Portanto, esta mutabilidade, muitos planetas em signos mutáveis são excelentes para a negociação, para nos prepararmos para mudar desde o profundo de nós. E respirar mais, com Gêmeos, menos com máscaras, por amor da saúde mental e física, porque não podemos viver sem respirar. Então, por amor à vida, tirem as máscaras se não for absolutamente necessário. Não me andem com máscaras na rua onde não é necessário. Não me andem com máscaras dentro dos carros. Meu Deus, minha deusa, não me andem com máscaras onde não é necessário, porque respirar é viver. Aí sim, sem oxigênio, a coisa não pode, não vai lá. Portanto, é ótimo para yoga, qigong, tai chi, movimento, dança, respiração, abertura. Gêmeos, o trabalho com as mãos, o trabalho manual, os artesãos, tudo que eu considero que as obras de artesanato, agora com o Urano em Touro também, que vai reavaliar todos estes valores, o valor do trabalho também, o valor do dinheiro. Enfim, vamos ver se não será a partir de uma hiperinflação, se os dados não estiverem aqui a produzir moeda. Mas vai haver muito valor para do meu ponto de vista, para essa singularidade que nós podemos oferecer com as nossas mãos, com o nosso artesanato, com as nossas ideias, com aquilo que é a nossa criação própria. Então, eu estou perto de terminar, eu não sei se há aqui, estou a ver aqui
Deixem ver se estou agora aqui a ver. Beijinhos grandes. Gêmeos, Cristina Crespo tem a Vênus no seu ascendente. Pois é muito natural que este projeto ou que esta dimensão agora aqui vá trabalhar a tua casa a tua expressão pessoal, a mudança de estilo, a arte do extremo autocuidado levada a um outro nível. Eu não sei se tenho aqui mais questões, estou quase a terminar. Sei que tenho aqui, agora estou aqui a ver. Olá, minha querida Maristela. Beijinhos a todos que estão aqui a ver. Beijos para o Brasil também. Beijinhos grandes. Bom, e um grande abraço, uma ótima alunação, ótimas sementes de uma comunicação plena de coração e plena de alma. Muita esperança, muita magia. Lembrar que estou disponível para consultas de astrologia. Podem acompanhar, inscrever e subscrever o meu canal do YouTube. E um beijo, até ao próximo feliz reencontro. Beijinhos.